para essas pessoas, né, que estão nas ruas ou que não estão nas ruas, mas também não concordam com o rumo que o Brasil está tomando. E, sem dúvida alguma, o presidente Bolsonaro vai continuar sendo um grande ator político, se não o maior ator político no Brasil nos próximos 4 anos, e vai ter um papel fundamental não só nas eleições de 2024, como nas eleições de 2026, quando 2/3 do Senado vão se renovar. Senador, a gente está acompanhando uma série de contestações no pós-eleições do próprio processo eleitoral. Hoje teve uma aqui dentro do Congresso Nacional, pedindo cancelamento das eleições, pedindo volta de cédulas de papel. O senhor, como candidato à presidência do Congresso Nacional, enfim, como que o senhor se posiciona, o senhor se compromete com a preservação do processo eleitoral brasileiro? Bom, eu queria só complementar o Bolsonaro, depois eu lhe respondo aqui, Flávio. Eu acho que o pior pecado que pode existir para um ser humano é a omissão. Tá? Então, o presidente do Congresso Nacional não pode se omitir na hora em que a liberdade e a inviolabilidade do mandato está em jogo, porque isso significa uma agressão direta ao parlamento brasileiro. Os congressistas brasileiros, eles precisam ter a condição de expressarem livremente as suas opiniões. A legislação brasileira já permite, através dos instrumentos da calúnia, da injúria e da difamação, que eventuais excessos sejam reparados. E quaisquer outras sanções que porventura vierem a ocorrer, necessariamente precisam ser frutos do consentimento comum, ou seja, um projeto apresentado ao parlamento, votado nas duas casas e depois virá lei. E não esse ativismo, essa criatividade judicial que está implantada no país, como se nós estivéssemos permanentemente num quadro de exceção. Eu vou usar uma expressão popular aqui, gente. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Então, se hoje uma parcela da população, identificando o presidente Bolsonaro e os seus aliados como adversários, aplaudem a exceção e o arbítrio, no futuro isso se voltará contra eles. Nós temos que defender o Estado de Direito e a liberdade. Então não se deve admitir e nem se deve permitir que as pessoas se calem diante do arbítrio e da exceção. E nós faremos isso de forma serena, sem gestos largos, sem jactância, sem briga, utilizando o único instrumento que está acima de todos nós, que é a Constituição brasileira. A lei maior, que infelizmente tem sido excepcionalizada de uma forma que está sendo banalizada. E isso é importante que seja dito. As manifestações que ocorrem no Brasil hoje são feitas de acordo com a Constituição brasileira. O presidente, no primeiro dia, após o resultado das eleições, foi a público dizer que as manifestações democráticas sempre serão bem-vindas, estão acobertadas pela nossa Constituição, desde que não utilizem os métodos que sempre foram utilizados pela esquerda no nosso país. Até porque a indignação seletiva, ela faz mal às pessoas. Então, a depredação de bens públicos, o cerceamento do direito de ir e vir das pessoas, né? O assédio moral ou pessoal, isso tem que ser combatido, compelido e não pode ser tolerado. Agora, a população democraticamente se expressar pela sua irresignação, pelo seu inconformismo, faz parte do processo democrático. E nós não temos que ter medo da democracia. Nós temos que ter medo dos excessos, do radicalismo, ou daqueles que se utilizam, né, desses subterfúgios para praticarem atos, aí sim, antidemocráticos e do cerceamento da liberdade de expressão das pessoas. Então, isso é o que ameaça a nossa democracia. O processo e as instituições são sólidas, são maduras, e eu não tenho nenhuma dúvida que o Brasil vai continuar como sempre foi, um país livre e democrático. Agora, nós não podemos ter, e estamos assistindo muito isso, uma indignação seletiva em relação a esse ou aquele grupo político, por paixão ou por ressentimento.
Obrigado. Ok, gente? Obrigado. Obrigado. Obrigada. Joguem ele. Ah, não.